Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Laura Magalhães e é um privilégio estar aqui hoje na Assessoria Live falando com mulheres tão talentosas no mercado financeiro, né? Porque a ideia é a gente discutir exatamente isso. Eu não vou apresentá-las para vocês, porque eu acho que cada uma delas merece se apresentar. Vamos começar aqui pelo meu lado esquerdo? E aí, pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar aqui para falar de um tema que a gente gosta tanto. Eu sou a Mariana Vergueiro, eu sou analista de ações na XP Investimentos e hoje eu cubro o setor de varejo. Oi pessoal, meu nome é Marcela, obrigada pelo convite. Também sou analista de ações, ajudo a Betina com setores de frigoríficos, alimentos e bebidas. Bom, eu sou a Betina Roxo, como a Má falou, eu olho alimentos e bebidas. Muito legal. Eu acho que é bem interessante a gente já começar explicando um pouco sobre delimitação de papéis, né? Eu falo porque como especialista em investimentos, o povo às vezes vira e mexe, me pergunta de ações, eu falo, gente, calma, não é porque eu sou especialista em investimentos que eu sei falar de tudo, se eu preciso comprar, se precisa vender, etc e tal, até porque existem alguns certificados específicos para as pessoas trabalharem com isso, né? Como é que a pessoa simplesmente começa a ter essa carreira? Eu acho que cada um tem, né, os caminhos para chegar nisso. Contando por mim, eu fiz faculdade de economia e eu fiz INSPER, que é uma faculdade bem direcionada para o mercado financeiro. Então, uma faculdade tinha vários contatos para as pessoas lá dentro conhecerem o mercado financeiro. E eu meio que já sabia que eu queria ir para o mercado financeiro. O problema é achar exatamente a área que você quer ir, né? Porque são muitas áreas. E eu comecei a fazer pesquisas do tipo conversar com pessoas mesmo, entender o que cada área fazia. E aí uma pessoa, na verdade eu fui fazer uma entrevista, porque eu vi lá research, eu achei que podia ser interessante research, só que eu cheguei na entrevista, era research de economia, porque tem isso também, né? A gente está na área de research, que é uma área de conteúdos e análise, mas tem vários tipos de conteúdos, né? Nós somos do time de ações, mas tem o time de economia, tem o time de política, Renda fixa. Renda fixa. Então eu fui nessa entrevista, aí eu fiquei meio assim, aí a menina que estava me entrevistando falou, eu acho que você tem a ver com research de ações, e passou o contato. E aí me chamaram para entrevista e eu também fui pesquisando mais sobre research de ações, que nada mais é, tipo, o nosso trabalho é estudar muito um setor e as empresas desse setor e fazer bastante conta para ver quanto vale de fato essa empresa, para ver se a ação tá cara ou tá barata. E aí eu sempre fui muito curiosa de saber como funcionam os negócios e achei que funcionava para mim. Então tô nisso há 7 anos, comecei junto com a Mari. Sim, fomos estagiárias juntas, né, Bê? Bastante tempo. Puxar aqui um pouquinho o tema para mim, acho que como a Betina, eu também sempre gostei muito de estudar, também sou formada em economia, mas a minha entrada no mercado financeiro foi um pouco por acaso. Então eu tinha vontade de trabalhar em banco, por ser um ambiente de trabalho bem dinâmico, e participei daqueles processos seletivos de banco, e aí eles me alocaram para a área de mercado financeiro, mas eu não comecei na área de análise não, eu fui parar no começo dentro da corretora na área que chama de sales, que é a área de vendedores. E eu fiquei lá, foi uma experiência super interessante, porque estava lá do lado dos traders, do lado dos vendedores, um ambiente super dinâmico, mas é uma área que ela foca muito no comercial. E eu sentia falta da minha parte nerd de sentar, estudar, fazer modelo, estudar as empresas. E aí, nesse meio do caminho, eu consegui fazer a migração para a parte de análise. E aí foi onde eu conheci a Betina, um tempão atrás. No meu caso foi mais na faculdade mesmo o interesse, assim que eu entrei na FE eu já gostei da Liga de Mercado Financeiro e aí foi um primeiro momento para eu testar mesmo, para ver se eu gostava, se eu não gostava e eu acabei me interessando, gostando, aí na própria entidade a gente desenvolvia várias atividades e mais voltada para research, então análise de empresas, já no primeiro momento me interessou, eu gostei, comecei a prestar processo seletivo para estágio em research, entrei e gostei. E aí acho que é um pouco na linha do que a Mari falou, acho que tem uma combinação que é muito interessante, né? Um lado muito analítico, ali de números, modelos, mas também um lado comercial de você
precisar comunicar suas ideias. Então você tem todo um trabalho ali de números, mas você precisa falar assim, quais são os argumentos, qual é a leitura, e aí esse lado comunicativo com o analítico, uma combinação que eu acho que é muito positiva. Achei chiquérrimo, um lado analítico, complicado, comercial, deve ser difícil ter todos os skills juntos. Eu até quero ver o que o pessoal tá perguntando, você quer falar alguma coisa? Não, que inclusive esse ponto foi justamente o ponto que o meu primeiro chefe lá atrás, quando eu fui conversar com ele me falou e me marcou muito. Que ele falou, você vai ver que essa área é uma área que precisa de muitas habilidades, mas você não precisa ter todas as habilidades ao mesmo tempo, porque é difícil ser comunicativo, ser analítico. Acho que ser analítico é muito necessário, né? Eu acho que é o principal para começar. E as outras habilidades, escrita, comunicação, poder de argumentação, você vai desenvolvendo. E aí ele falou isso que me marcou muito, que é uma área que você consegue desenvolver muitas habilidades. Aí eu amei, né? Porque eu não pensei, não vou ficar só na planilha, vou poder falar, vou poder fazer um monte de coisa. Então... E acho que é interessante ver que essa jornada não é do dia pra noite que você entra e virei analista de ações. Ao longo da sua jornada, né? Exatamente. Eu e a Betina que estamos há um tempinho já fazendo isso, é interessante ver, pelo menos para mim, a experiência que eu tive. Então, eu entrei, né, como estagiária e depois você vira uma analista júnior. Nesse primeiro momento, a gente acaba focando mais na parte operacional. Então, é muito planilhar dados, fazer pedidos dos clientes. Então, você fica numa parte mais operacional e aí, ao longo dos anos, você vai desenvolvendo essa habilidade mais analítica. Começa a escrever mais, né? Escrever, ter o contato com o cliente, falar com as empresas. E aí, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo tudo isso até o momento que você já está tão confortável para fazer o trabalho e conseguir realmente dar uma recomendação com convicção, que você vira a analista que a gente chama analista líder do setor, que é realmente a pessoa responsável pelas recomendações. Mas é uma jornada aí de alguns anos. Que vale, é fácil, vale saber isso, né? Porque exige paciência e exige muito estudo ao longo do caminho, né? E como muita coisa. Como todas as profissões, né, gente? Não é assim. Agora, perguntando assim pra vocês trabalham juntas, fazem o mesmo trabalho, basicamente, só que vocês analisam setores diferentes. Isso. Né? Então, os trabalhos seriam complementares. Se uma pessoa quiser ver só sobre frigorífico, ela só lê o seu relatório. Onde essas pessoas acham os relatórios que vocês montam? Hoje a gente tem um site que é o conteúdos.xpi.com.br, que tem todos os nossos conteúdos, não só de ações, tem de renda fixa, tem de política, economia, tem a nossa carteira recomendada, que a Ana sabe muito bem falar sobre todos os assuntos dela. Tem muita coisa lá. E todos os relatórios que a gente faz, a gente publica e coloca lá aberto. O time de research, né, o time de análise de ações, geralmente é dividido em vários analistas e cada um olha um ou mais setores, mas para ter os especialistas dos setores mesmos. A diferença aqui na XP é que a gente tem um time que é muito integrado. Então a gente discute muito as ideias, até porque a gente tem uma carteira que é a nossa top 10 ações XP. Então o time precisa estar bem integrado mesmo para a gente escolher quais são as ações para a gente colocar nessa carteira. Então muitas vezes, por exemplo, estava discutindo essa semana, aí a Mari me perguntou várias coisas de JBS, que está na carteira há algum tempo. Então que você cobria? Que a gente cobre. Então, assim, a Mari, que cobre consumo, também pergunta de frigoríficos. E a gente se pergunta, todo mundo lá, né? Pra cobrir todos os setores. Tem uma pergunta básica sobre o trabalho de vocês. Vocês vão nas empresas? Muito. Inclusive, vocês estão em contato. Não é tipo, vou analisar aqui esses dados. Porque, assim, as empresas abertas, gente, pra vocês entenderem. Se a empresa, ela tá lá pra ser negociada, ela obrigatoriamente precisa lançar relatórios trimestrais com todos os dados. Balanço, lucro, faturamento, enfim, elas analisam tudo isso para ver se a empresa está cara, se está barata, se está na hora de você comprar, vender ou ficar neutro naquela sua posição. Só que então a minha pergunta é, além de vocês só analisarem dados, né, o empírico ele também acontece, vocês vão lá, vocês veem o que está acontecendo, vocês conhecem o CEO, o CFO, vem tudo. Sim, é uma parte bem importante, né, diria.
de você conhecer e estar lá e ver de fato como acontece. Até assim, nem sempre presencialmente, mas a própria ligação, ou mesmo teleconferência de resultados, tem vários momentos de interação que eu acho que agregam bastante na hora da análise ali no dia a dia, né? É claro que é importante, a gente olha muitos números, mas mais do que olhar o número é entender o motivo por trás daquele número. Qual foi a estratégia que levou uma empresa a crescer muito ou a crescer pouco? Então esse trabalho de estar em contato, né, com a empresa é muito importante. E é interessante que nós, como analistas de ações, a gente tem sim um acesso diferenciado para as empresas. Então a gente acaba... Toda empresa, né, ela tem um time, que é um time que chama de relação com investidores, que eles têm muito contato com a gente, mas de forma recorrente as empresas também abrem oportunidades e fazem, por exemplo, os Analyst Days, que são um dia que elas abrem para que os investidores venham para a gente bater um papo, e aí a gente conhece não só o presidente e o diretor financeiro, mas quem são os outros executivos ali na empresa que estão liderando esse negócio. Então faz parte da análise. É praticamente um trabalho investigativo, né, que a gente gosta de falar. É justamente, você acaba se dando muito bem, aprendendo muito cada vez mais, quando você sai da planilha também, né? Então muita gente acha que é só colocar o número certo na planilha, mas para colocar o número certo na planilha, você precisa estudar muito e não só falar com as empresas sempre, mas falar com outros participantes do mercado para entender como funciona, falar com outros investidores. Então hoje a gente tem alguns tipos de clientes, né, que acessam o nosso relatório e usam as nossas recomendações, que são as pessoas físicas, são, né, todos os clientes, todas as pessoas que podem ser clientes, e também os fundos de investimentos. Então, o Braga e a Luciana estavam falando de fundos de investimentos aqui antes da gente. O Braga, por exemplo, da XP Asset, também é nosso cliente, eles também consomem os nossos relatórios, né? E a gente troca muita informação. Essa troca também é muito importante, porque você tem a ideia do que outros investidores acham da empresa e das recomendações, né? Ó, já vamos trazer para uma pergunta aqui do pessoal. Estão pedindo de novo o site que você falou, já comentaram, é conteúdos.xpi.com.br. Os relatórios são gratuitos, você tem lá todas as recomendações, as análises por setor, para entender o que colocar na sua carteira, a carteira compilada de todos os setores, no que você deve investir ou não. E alguém sabe me falar o quanto que essa carteira está batendo em Ibovespa? Tá mais ou menos uns 5% acima do Ibovespa. Ou seja, se você só compra o Ibovespa, desde que começou? Que foi julho do ano passado. Julho de 18. Ótimo, ou seja, se você comprou só o Ibovespa, você já teve uma alta bastante significativa. Se eu não me engano, o Ibovespa subiu aí 25% só esse ano. Então, se você tem uma carteira ativa que faz uma gestão acima de só comprar o índice, ou seja, posicionado em quais empresas comprar, quais empresas vender ou ficar neutro, você está tendo um ganho aí de 5% a mais, que é a variação do índice Ibovespa. Maravilhoso. Exatamente. Ó, mas tem aqui, o pessoal mandou o seguinte, o Fábio Souza está perguntando, quais ações, setor, estão mais baratas no momento dentro do que vocês estão vendo? Sei que é pra gente falar muito de mulher, mas o povo gosta de saber de recomendação. A gente vai falar sobre a gente. Gente, inclusive, hoje a gente soltou um relatório que é com o tema Black Friday, que a gente fala lá que a gente fez uma pechincha para descobrir quais as ações estão baratas e quem não gosta de comprar coisa boa e barata, né? Então a gente tem uma lista. Já vou aproveitar para fazer vocês entrarem no nosso site, conteúdos.xpi.com.br, e dar uma olhada nesse relatório. Saiu hoje, tá fresquinho, com uma lista de ações que a gente acha que tá barato e tem lá o porquê de cada uma. Ó, maravilhoso. Então, o site, de novo, conteúdos.xpi.com.br, inclusive já está aqui nos comentários. Bom, mas vamos fazer um pouquinho, o pessoal tá aqui, gente, da XP tem que ser economista, tem que ser formado em economia. Não, eu tô me formando na administração, então não que seja muito diferente, mas acho que... E na própria área tem gente que tem de engenharia, tem economista, administrador, tem gente no mercado, assim, tem gente que faz contabilidade, acho que não necessariamente, eu acho que acaba ajuda, sim, né? Eu acho que acaba... Sim, tem algumas carreiras, né, algumas profissões que ajudam a entrar nesse mercado. Economia, administração, engenharia, mas não necessariamente é exclusivo para só pessoas que fazem que têm essas profissões e estudam isso, né? O ponto é que eu acho que tem algumas coisas para entrar no mercado financeiro, que é o perfil da pessoa, que tem que ter. Que é uma pessoa curiosa, uma pessoa atenta a detalhes, principalmente para fazer análise de ações. É um trabalho que exige muitas vezes que você seja muito rápido e tenha uma opinião muito forte, muito rápida. Então você ser capaz, né, de fazer uma conta rápida certa
exige muita atenção a detalhes. Sim. Então acho que no fim não é só economista, engenheiro e administrador que tem chance. Acho que todo mundo tem chance, desde que vá atrás e aprenda finanças, pelo menos no caso do research, né? Exatamente. Ó, teve até uma pessoa que falou assim, não, a Ana é formada em relações internacionais. Muito bem, Felipe, você sabe. Olha só que legal. O Weezer79 está perguntando se os relatórios são diários, semanais ou quinzenais. Isso depende muito, né? A gente tem de tudo. Lá, acho que vale a pena a gente comentar aqui um pouquinho como que é a nossa rotina, né? Do dia a dia lá, como uma analista de ações. Acho que tem uma parte do nosso trabalho que ela acontece trimestralmente, aliás, acabamos de terminar aí, que é a temporada de divulgação dos resultados. Então, a cada trimestre, as empresas são obrigadas, né, por regulação, a publicar os seus resultados. E aí uma das partes do nosso trabalho é fazer realmente a análise desse trimestre e comentar como que foi o desempenho das empresas. Então, nesse caso, são relatórios trimestrais. E também tem alguns relatórios que a gente faz, por exemplo, a gente tem um relatório que é diário, que é o nosso Morning Call, que a gente solta também todo dia até 8h30 nesse mesmo site, com tudo que você precisa saber que vai movimentar o mercado. Então a gente traz desde um panorama assim, de economia política, como os principais destaques das empresas que a gente cobre. Então muitas vezes a nossa análise, né, que a gente chama de análise fundamentalista, é uma análise de médio e longo prazo. Mas tem algumas notícias que acabam mexendo a ação no dia. Então o Morning Call traz bastante isso. Às vezes tem uma notícia que potencialmente vai impactar negativamente uma ação, mas não necessariamente vai mudar a nossa recomendação de médio e longo prazo. Mas para quem acompanha, né, tem os investimentos em ações e quer saber o que está acontecendo sempre com a ação, esse é um produto essencial para começar o dia. E aí, na mesma linha, também tem um semanal, né? Então, basicamente, a gente solta toda sexta-feira, no final de semana, dando uma recapitulada do que aconteceu na semana e mais do que olhando para o passado, também o que vale monitorar olhando para frente. Então, às vezes, se vai ter Copom, então a gente fala, é legal ficar de olho, como isso pode impactar as empresas da nossa cobertura e, consequentemente, as nossas recomendações, além de ter os relatórios específicos voltados quando a gente muda o preço-alvo, quando a gente muda a recomendação, que aí são relatórios mais completos e normalmente por setor ou até por empresa, né? Exatamente. Mas eu brinco aqui que é um trabalho infinito. Conhecer uma empresa ela não é infinita. Você sempre pode procurar um tema diferente para entender essa empresa mais a fundo e ajudar isso na hora da sua recomendação para os investidores. Então, trabalho tem. E não desliga, né? Não, e é aquela coisa, até né? quando vai embora. Quanto mais você aprende, mais você acha que sabe menos. Então é um negócio que é constante, né? Às vezes muito legal. Eu tenho um ex-chefe que trabalhou anos no mercado, ainda tá no mercado, mas assim, ele fala, mesmo com 15 anos, 20 anos, é um aprendizado constante das empresas. Isso é o que é mais maravilhoso, né? Totalmente. Sempre tem mais o que aprender, troca de informação. Demais. Inclusive, sobre a troca de informação, o Hugo mandou uma pergunta aqui. Ele falou, na jornada de vocês, como analista de ações, vocês encontraram dificuldades por serem mulheres? Polêmico, todo mundo quer saber isso. Polêmico. Eu acho que foram várias fases diferentes. Acho que quando eu entrei, eu era a única mulher na área. 7 anos atrás. 7 anos atrás. Depois entrou eu. Depois a Mari entrou. Depois algumas outras entraram. Sim. Mas assim, foi um choque pra mim, porque foi meio esquisito. Porque eu não tinha essa imagem, apesar da faculdade também já ter sido uma sala de poucas mulheres, eu não tinha tanto essa coisa de ser um ambiente majoritariamente masculino. E aí eu acho que a gente foi evoluindo, né? E hoje em dia a gente fala muito desse assunto de mulheres no mercado, de mulheres se ajudarem. Então eu achava que no começo, né, Mari, parecia que não tinha essa coisa toda que a gente tem hoje, né? Da gente se ajudar e da gente trazer as mulheres, né? Dar a mão e puxar mesmo. Então não tinha muito isso, acho que hoje tem mais, inclusive na nossa área a gente morre de orgulho, Sim. que é metade homem, metade mulher. Isso que eu já ia perguntar, até dessa evolução, né? E eu acho que as pessoas estão tentando evoluir nesse assunto, que me deixa muito feliz, mas tem sim alguns desafios. É difícil você trabalhar num ambiente que você é uma das poucas a pensar parecido e assim, um ambiente mais diversificado no geral traz mais ideias, né? A gente vê muito isso na nossa área, até porque a gente faz um trabalho bastante para pessoa física, bastante de vídeo, um negócio mais diferente.
é maravilhoso ter várias pessoas diferentes para trazer novas ideias. Então, mas tem todo o desafio, né, nesse processo, alguns desafios de ter medo de falar em algum ambiente mais intimidador, Sim. que você é a única mulher, por exemplo. Então, mas eu concordo com a Bettina nesse sentido que a gente tem visto uma evolução. Quando eu penso na minha jornada, né, como analista, eu passei muito tempo querendo ser invisível. Não invisível de não aparecer, mas que eu realmente fosse avaliada pelo que eu tô falando e pelo meu trabalho. Independente de eu ser uma mulher ou um homem. Mas ao longo dos últimos anos, acho que a minha percepção com relação a isso mudou um pouco. Homens e mulheres, nós somos diferentes, né? Biologicamente falando, nós somos diferentes. Não tem melhor e não tem pior. Tem características mais fortes nas mulheres e características mais fortes nos homens. Então, eu tenho trabalhado muito isso de usar quais são as características que eu como mulher tenho, que pode trazer uma análise diferente quando a gente fala de ações. Então, no meu setor, né, que eu olho o setor de varejo, é uma coisa que cada vez mais eu tenho tentado usar isso ao meu favor. Até recentemente a gente iniciou cobertura, por exemplo, da Vivara, joia. Eu sou consumidora de joia, então vamos lá, o que eu, como consumidora de joia, que entendo melhor desse mercado do que um homem que dificilmente compra joia, como que eu posso agregar isso para minha análise e ajudar mais os investidores? Então realmente é tentar usar as características boas que a gente tem como mulher. Demais. E aí falando um pouco dessa evolução que elas viram, assim, eu vejo muito isso também, principalmente no nosso time, que é super equilibrado, e eu vejo o quão importante é você ter mulheres e ter uma figura para te inspirar, para te servir como exemplo, para você ver, ela tá fazendo isso, também dá para fazer, e todo esse suporte nesse sentido que você falou, de ir junto, né? E eu imagino quão difícil seria se não fosse esse ambiente. Então eu acho que é sempre importante você ter alguém para se basear, e aí a importância de fato, assim, ter cada vez mais referências. Exatamente, referências, exemplos. Excelente, pessoal que tá até parabenizando vocês. E olha só que legal, a Bruna Dias, ela já até mandou uma pergunta, eu tinha visto, e ela mandou de novo, qual a certificação necessária para trabalhar com análise de ações? Só CNPI? Vocês querem dividir um pouco sobre certificados, o quanto vocês estudam ou estudaram? Porque ela sendo uma mulher perguntando isso, às vezes até tem interesse em se tornar uma analista. Realmente, quando a gente pensa em regulação por regulação, todo analista de ações é obrigado a ter o certificado do CNPI, que são 2 provas, uma que foca no conteúdo brasileiro e uma que foca no conteúdo global. Aí tem alguns outros certificados, muita gente pergunta, né? Você acha que eu tenho que tirar qual certificado para entrar no mercado financeiro? Não é assim, porque cada área tem algum certificado diferente que exige. Então, assim, eu sempre sugiro você saber qual é a área que você quer. E muitas vezes, por exemplo, a gente não tem isso de, vamos contratar uma pessoa, essa pessoa já tem que ter o CNPI. Não, ela pode entrar e daí tirar o CNPI. É secundário, né? E o CNPI especificamente é uma prova bem específica mesmo, né? Não é um negócio que... Tem que estudar. Mas também não é um negócio que talvez um curso de finanças te ajude muito mais para entrar nesse mundo, um curso, né, de valuation, que é como achar o valor justo das empresas, do que um certificado. Então, acho que é muito mais um estudo mesmo de finanças no geral, do que focar tanto nesse certificado. É melhor entrar na área e depois tirar o certificado. Concordo. Perfeito. Tá, legal. O pessoal tá aqui, admiro vocês que provam capacidade na evolução, muito bom. O pessoal tá querendo falar muito de mercado, eu tenho até uma coisa para contar para vocês fora isso, que eu falo assim, você falou, né, que a gente é biologicamente diferente de homens, pô, realmente a gente é, né? Mas o negócio é o seguinte, eu não sei se é porque é mercado financeiro, aqui, a entrega do trabalho, ela é muito baseada em números, né? Então não tem como você mascarar também aquilo que você entrega. Então uma coisa que eu via às vezes eu ouvia mais, que eu acho também que a gente faz parte de um processo de desenvolvimento dessa área, né, de própria evolução, como vocês todas falaram, onde era mais difícil mulheres serem promovidas, mas eu acho que felizmente a gente faz parte de uma geração onde isso acabou sendo já perpassado, né, ultrapassado pelas mulheres que batalharam antes da gente. E hoje, dentro desse sistema, você acaba sendo remunerada ou até sendo promovida dentro do que você realmente entrega de receita, porque é tudo muito transparente. Então, no final das contas, se promoverem um homem ao invés de uma mulher que entregou mais do que ele, é tudo muito nítido. A gente sempre consegue ver quem realmente entregou, como que tem sido feito isso e tal. E falando disso, eu queria que vocês contassem, às vezes, um caso
que vocês têm ou já tiveram sendo mulheres, algum desafio ou alguma experiência legal que vocês já viveram. Tem uma gestora, co-gestora de um fundo de ações no Brasil, Sara Delfim, ela conta até que já viajou muito, né, para fazer reuniões, etc., com sócios do Merrill Lynch, onde ela fazia sell side de ações, que teve uma reunião até que ela quebrou o salto do sapato, teve que ir, etc. De tênis. Muita coisa. Enfim, assim, algum caso legal que mostra como que vocês, mulheres, se viraram ali nos 30 para participar de alguma coisa. Inclusive, a Sara é o meu grande exemplo que eu sempre falo, porque quando eu comecei no mercado, claro que eu sempre gostei, mas tem um desafio, né, que é muito isso que a Má estava falando de referência, e eu tinha um certo medo de, nossa, mas eu vou continuar nisso e quando eu quiser ter filho, e quando... Será que vai dar tempo de tudo? Aquelas coisas que sempre passam na cabeça. E a Sara, para mim, foi um grande exemplo, que ela foi, por anos, uma das melhores analistas do mercado, tem gêmeos, trabalha pra caramba, e assim, eu tinha essa ideia de que talvez eu não conseguisse fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Não necessariamente pelo fato de querer ou não ter filhos, mas de querer seguir nessa carreira e cada vez mais pressão e cada vez mais responsabilidade, né? E ela me ensinou muito isso. Mas só caso ela esteja assistindo pra ela... A gente manda pra ela ver você falando da ideia. O Paulo Pi mandou uma pergunta aqui, uma curiosidade. Todas as mulheres estão na análise fundamentalista? Não conheço uma mulher trabalhando em análise gráfica. No caso é análise fundamentalista. Todas nós aqui somos análise fundamentalista. E acho que no nosso time aqui, técnica não tem, né, mulher? Pois é, eu vi. É uma boa pergunta. Belo ponto, né? E, na verdade, tem uma analista gráfica bem renomada no Brasil, ela chama Heloísa. Ela esteve até com a gente no evento da Clear Corretora, Mulheres na Bolsa. Ela ensina, ela dá aula prática de como fazer uma análise técnica, de como entender. Eu só não me recordo exatamente o sobrenome dela para já passar para vocês, mas até depois posso deixar aqui. Inclusive, na verdade, tem foto com ela lá no Explicana. É só ir lá no Instagram, descer um pouquinho lá nas fotos e achar Mulheres na Bolsa. Clear Corretora tá lá com a Elo com a gente. O pessoal quer muito falar sobre mercado, tem uns comentários interessantes aqui. O Júlio César falou, será que essas mulheres sabem administrar dinheiro dos maridos? E isso também é um assunto curioso, assim. Em questão de dados, dando algumas palestras pelo Brasil, é muito comum ver muitas mulheres que não tomam conta do próprio dinheiro. Então, na verdade, quem toma conta do dinheiro é o marido, ou o pai, ou o irmão mais velho, enfim, sempre delegando isso para alguém, às vezes para ficarem ali com outras funções, cuidar da família, dos filhos, ou o fato de realmente terem outro emprego. Então, na verdade, é muito legal também participar desse momento de evolução, onde as mulheres tomam conta do próprio dinheiro. E isso é muito legal. E com dados mesmo da Franklin Templeton, que é uma asset global, a gente sabe que as mulheres hoje, elas são muito mais cautelosas que os homens, então a tendência delas, mesmo que investindo menos, é de ter melhores rentabilidades em seus próprios portfólios. Olha só que interessante. E tem inclusive um estudo que fala que 74% das mulheres se arrependem de ter terceirizado essa decisão para o marido, para o irmão ou para alguém. Então, cada vez mais é importante, né, que as mulheres entrem nesse assunto, não só as mulheres, acho que todo mundo, até porque a gente está vivendo num momento muito especial aqui no Brasil, né, de taxas de juros mais baixas por mais tempo, o começo de um ciclo muito positivo e que os investidores vão ter que buscar cada vez mais rentabilidade e vão ter que estudar mais para buscar essas rentabilidades. Inclusive a bolsa é um ativo muito importante para conseguir essa rentabilidade mais alta. A gente não tem mais aqueles juros de antigamente que era de 1% ao mês, e você colocar seu dinheiro em qualquer ativo que tivesse atrelado aos juros, você já ganhava 1% ao mês, 14% ao ano. Então agora a gente está falando de juros de 5% ao ano. Então as pessoas têm que buscar outras rentabilidades, né? Então não só as mulheres vão ter que estudar mais sobre esse assunto, mas os homens também e todo mundo. E acho que também a gente tem que quebrar um pouco os paradigmas, né, de que homem é bom de finanças e matemática, e muitas vezes as mulheres acham isso, meu marido é melhor do que eu nesse assunto, mas não necessariamente. Não. Às vezes é só uma questão de começar a estudar um pouco, começar a ganhar confiança. Você mesmo fala, né, Ana, de começar por exemplo, você está saindo da poupança, respeitar a sua jornada, né? Você não precisa sair direto e ir para a bolsa.
Então, ir sentindo, né, como funciona para você ficar mais segura é essencial. Exatamente. Dentro disso, até que o primeiro passo de você sair da poupança não é indo direto para ações para você não tomar um susto, sendo que você não sabe nada. Hoje, dentro dos CPFs registrados no Tesouro, apenas 30% deles são femininos. Ou seja, a gente ainda assim tá bem longe, né? Na bolsa é 20%. Exato, ou seja, a gente tem muito catch up aí. Mas essa é, inclusive, né, uma das missões da XP, é democratizar o investimento. É por isso que lá na nossa plataforma os relatórios estão lá abertos para quem quiser, homem, mulher, o que seja, entrar lá, ler os relatórios e usar isso para tomar a decisão de investimento. Antes da Ana fazer a próxima pergunta, só uma curiosidade que me veio aqui na cabeça falando de investimento, que tem um lado que é muito triste de nós, analistas de ações, que por regulação nós não podemos, né, comprar ações. Principalmente, né, do nosso setor. Do nosso setor, exato. É uma coisa que a gente recebe bastante essa pergunta, né? Se a gente pode usar as nossas próprias análises para comprar ações, mas isso não acontece. Então, o jeito da gente ter exposição a isso, no nosso caso, é através de fundos. E até porque a gente solta relatórios com as nossas recomendações. Então, imagina a gente soltar uma recomendação de compra para uma ação e poder comprar essa ação. Imagina, a pessoa compra antes a ação, depois solta um relatório. Então, é conflituoso. Então, a gente pode ter exposição à bolsa via fundos. Exato. Legal. Ó, o Fernando Salles mandou o seguinte: qual ação não sai da carteira de cada uma? Tem alguma favorita hoje? Eu acho que essa pergunta, na verdade, pode ser dividida de duas formas. Qual ação na carteira de análise de vocês é a preferida? E qual ação na carteira de vocês como mulheres investidoras é a favorita? Quer que eu fale, já que é a minha favorita por muito tempo? Bom, minha favorita não é nenhuma novidade, é a JBS. No começo do ano, quando eu comecei a cobrir aqui na XP, eu até comecei com uma recomendação neutra, que significa que não tem muito potencial nem para cima nem para baixo. Então, assim, é uma ação que ficaria estável, né, no médio e longo prazo. Mas aí em janeiro eu dei minha recomendação de compra, que eu fiz toda a análise lá e comecei a achar bastante potencial para o papel. E desde então, ela é minha preferida, inclusive nos últimos 12 meses subiu 150%. Então, continua com ela como preferida no setor. Vejo ainda bastante potencial para frente quando a gente pensa em geração de caixa, né, o quanto ela vai entregar de resultado. A gente está vivendo uma situação completamente diferente atualmente no setor de frigoríficos, com a peste suína africana acontecendo na China, falta de proteína no mundo que está aumentando muito o preço e que é muito positivo para os frigoríficos em geral. E, enfim, é uma ação que já subiu bastante, mas está entregando muito resultado. A gente ainda acha que está num patamar muito atrativo. Então, por isso que ela continua sendo a nossa preferida. Tô junto com a B. Mas do seu carteira ou da sua recomendação? Da recomendação. Não pode investir. É que carteira eu não tenho, né? É que a carteira já tem ações, do fundo. aí, É importante só sempre lembrar que existem, mesmo dentro das recomendações de investimento, tem perfis diferentes, né? Eu sempre trago, por exemplo, puxando aqui um pouquinho para o lado de varejo, que dentro do segmento de varejo, que é um segmento super amplo, dependendo do campo de atuação da empresa, essas empresas elas tendem a ter uma volatilidade maior ou menor. Então, tudo isso também é importante levar em consideração no momento que você tá fazendo o investimento. E sempre lembrando que, né, nós da análise fundamentalista, a gente tem o preço-alvo. É sempre importante prestar atenção para quando que é esse preço-alvo, né? Até então a gente tinha o preço-alvo para final de 2019, agora a gente está migrando os preços-alvos para final de 2020. O que isso significa? Significa que a gente acredita que essa ação lá no final de 2020 vai estar valendo isso. Isso não significa que o caminho vai ser lindo e essa ação só vai subir. Pode sim ter bastante volatilidade ao longo do caminho, e aí o nosso papel aqui é sempre estar revisando, vendo se mudou alguma coisa, se tem que mudar a recomendação ou não. Mas falando aqui das ações preferidas, a gente até, inclusive, se vocês quiserem olhar lá no nosso site de conteúdo, a gente publica um relatório falando quais são as nossas ações de varejo preferidas para 2020. E aí 2 nomes aqui que eu destaco. O primeiro deles é a Via Varejo. É uma ação que já teve um desempenho forte aí ao longo dos últimos meses, mas que a gente ainda vê um potencial de alta grande aí para final de 2020.
E aí o segundo nome, que inclusive está na nossa carteira Top 10 Ações da XP, é a Renner, que também é um nome que a gente gosta bastante. E para vocês saberem as outras 2 ações que a Mari colocou nesse relatório, conteúdos.xp. No caso... Porque são 4. Não, é muito bom esse relatório. Eu li hoje de manhã, ele tá no ar desde antes de ontem, desde o dia 26, tá muito legal. Tem todas essas ações, as ações das empresas de consumo, né? O que você deve comprar, o que você deve vender, o que você tem que ficar neutro. Mas também não vou contar, porque se vocês não estão falando, eu vou mas tá muito bom, muito legal esse relatório. Ó, o Douglas Pereira mandou o seguinte: em relação ao espaço das mulheres, ainda não vi uma casa ou fundo que possui uma mulher como gestora. É falta de conhecimento meu ou é uma função machista ainda? A gente citou agora a Sara Delfim, né, que é hoje a cogestora da Dália Capital. Tem também a Mariana Dran, que é hoje ali cogestora da Truxt Investimentos, ela tem 4 bilhões de reais embaixo dela. E tem também a Sara Delfim, e tem algumas economistas-chefes também, com mulheres ali em posição de relevância também para essa tomada de decisão de portfólios, né? Tem a Marcela na Claritas, tem a Isabela Guarino na XP Asset, enfim, a gente está aí conquistando cada vez mais. Mas ainda a representatividade é bem baixa, então... Precisamos de mais mulheres com a gente? Com certeza. Mulheres que estão nos assistindo, nos sigam, mandem dúvidas. E a gente está aqui à disposição para ajudar também a ser cada vez mais, a trazer cada vez mais referências para esse mercado e atrair cada vez mais mulheres também. Até um tema nesse sentido que acho que aqui nenhuma de nós é mãe ainda, né? Mas imagino, pelo menos eu tenho bastante vontade de ser. E acho que sempre teve esse mito de que muitas mulheres no mercado financeiro não chegam a cargos de liderança exatamente pela questão da maternidade. E foi uma super curiosidade que aconteceu. Logo que eu entrei na XP, eu tive a chance de participar de uma palestra que a gente teve dentro da XP para discutir a maternidade. Então foi um bate-papo super legal, que a gente trouxe mães em várias idades, mulheres que estavam grávidas, mulheres que já têm filho mais velho, trouxemos os pais também, e a gente trouxe essa conversa de como que a gente pode usar um pouco da tecnologia, o trabalho remoto, para realmente fazer com que essa questão da maternidade não seja um empecilho para que as mulheres deem sequência aí à sua carreira no mercado financeiro. E tem muito exemplo de mulher no mercado financeiro que é mãe e consegue aí equilibrar as duas coisas. E melhora também a vida dos pais, né? Que no fim gera equilíbrio para a família. Sim, exato. Então é perfeito. Exato, o pessoal tá elogiando bastante. A Simara acabou de mandar maravilha, garotas, todas lindas, super competentes, aprendo muito com vocês, sucesso absoluto. Bom, antes da gente encerrar, que a gente tem 3 minutinhos para entregar o estúdio, eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem, né, como mulher, para mulheres investidoras ou para todo mundo, que na verdade somos todos investidores. Quer começar? Bom, a minha mensagem é: supervalorize os pontos positivos que você tem. Não supervalorize os pontos negativos. Então faça disso algo que te motive a cada dia. Então se aproxime de outras mulheres, de outros homens, tenha mentores que te ajudem a seguir o que você quer seguir e acredite muito em você. Parece meio clichê, mas eu acho que a gente está aqui, está nesse movimento para se ajudar. Então vamos aproveitar que a gente está fazendo isso e vamos compartilhar cada vez mais isso. No fim, compartilhando e fazendo com que mais pessoas virem referências, vai ser positivo para todo mundo e para a sociedade no geral, né? Uma sociedade com mais diversidade traz mais ideias inovadoras, mais ideias que geram melhores resultados, as empresas geram mais lucros, né? Tem vários estudos que falam disso e no fim é bom para todo mundo. Então, acho que aproveitem também que a gente tem alguns canais, né, que inclusive da Ana, o nosso site, o meu Instagram, a gente traz bastante isso e a ideia é se aproximar mesmo de todo mundo pra gente fazer isso acontecer juntos. Do meu lado eu também acho que é preciso acreditar, então sempre estudar, e aí eu acho que assim, aproveitar todas essas evoluções, eu também acho que é uma boa oportunidade. Então aproveitar o momento e se inspirar em pessoas que você tem como referência. Se forem mulheres, ótimo, porque eu acho que é um ciclo, né? Você tem uma mulher que você se inspira, então você acredita e você consegue, e aí quando você vê, você pode estar inspirando outras. Isso vai acontecendo e essa evolução é contínua. Então acredite, tente, acho que tem espaço para todo mundo e essa evolução ainda está só no começo, acho que tem bastante coisa ainda por vir.
Difícil, né? Deixar uma mensagem depois dessas duas. Mas acho que só para completar aqui, pessoal, ainda naquela pergunta, né? O que eu preciso fazer se eu quiser entrar no mercado financeiro? É muito importante a vontade de aprender. Acho que isso foi uma coisa que sempre me motivou. E a partir do momento que você tá com vontade de aprender e que você se dedica, as coisas acontecem e elas fluem. Então é isso. Sempre na vontade e na dedicação. Muito bem, ó. O pessoal tá aqui parabenizando muito. Parabéns pela live, parabéns pelo evento da Expert Talks. Estive lá, estava muito bom. Realmente, parabéns a vocês aqui da assessoria. Ó, esse projeto foi incrível, é um dia inteiro de live de renda variável, né, focado nesse assunto. Mas eu queria dizer para vocês não se esquecerem que essa assessoria live acontece todos os dias, das 8 da manhã até as 8 da noite. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, para sempre ficarem sabendo quando tiverem novidades por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de compartilhar essas experiências com vocês. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. E muito obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada. Obrigada.